E vamos agora no contexto internacional, porque aumentou a tensão entre Irã, que fechou até temporariamente o espaço aéreo para voos comerciais em meio à crescente troca de farpas com o presidente americano Donald Trump. E quem vai trazer mais informações sobre isso para a gente é o Eliseu Caetano, direto de lá dos Estados Unidos. Eliseu, muito bom dia. Traz então para a gente as informações. Salve, salve, David de Tarso. Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio do Morning Show e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 39 minutos, aqui na costa leste do país. Temperatura de momento no sul da Flórida, 20 graus Celsius. Aliás, uma quinta-feira chuvosa por aqui. Eu não sei se quem nos acompanha em vídeo, através das plataformas digitais e da televisão, consegue vislumbrar, mas lá fora cai uma chuva danada por aqui. Então, se você é brasileiro, mora no sul da Flórida, guarda-chuva hoje é essencial, viu? Agora vamos para essa notícia, David, que é uma das principais do dia na manhã de hoje e com toda certeza deve repercutir aí nas próximas horas, porque temendo uma invasão americana, o Irã decidiu fechar o espaço aéreo do país. O governo iraniano fechou o espaço aéreo para voos civis e internacionais e esse espaço ficou, portanto, ali inacessível por pelo menos 5 horas entre a noite de ontem e a manhã de hoje, viu? Apenas aviões militares tinham autorização para sobrevoar o espaço aéreo lá no Irã. E o motivo? O aumento dos protestos internos no país. A gente está acompanhando aqui ao longo da programação da Jovem Pan, ao longo das últimas 3 semanas, essa onda de manifestações. Pelo menos 12 mil pessoas teriam perdido as suas vidas. Manifestantes, homens, mulheres, crianças, idosos, civis, sobretudo, em suma, estudantes insatisfeitos com os rumos de seu país. Lá no Irã, a situação segue muito complicada. As manifestações seguem sendo registradas em diferentes cidades, em diferentes estados. Esses 12 mil mortos foram confirmados por uma agência independente de notícias. As agências internacionais dizem que algo em torno de 2.000 a 3.000 pessoas teriam morrido durante esses protestos. E há denúncias vindo de lá de que essas mortes teriam ocorrido porque as forças armadas do Irã estariam atirando contra a população, utilizando munições reais, David, para dispersar a multidão que está insatisfeita com o regime do Ayatollah Ali Khamenei, que já dura décadas. A inflação por lá é altíssima, o real, que é a moeda local, desvalorizou pelo menos 50% ao longo dos últimos meses, o poder de compra caiu, realmente o país está submerso no caos e a gente tem acompanhado ao longo, principalmente das últimas horas, todas as informações que vêm por lá, que ainda são muito parcas, escassas, mesmo porque a internet vai e volta. O governo tem feito aí o que pode para tentar desativar não apenas a energia elétrica no país, mas também todo o meio de comunicação. Em média, um iraniano fica apenas 30 minutos por dia com acesso à internet. E são nesses poucos minutos que eles têm que eles conseguem enviar para o mundo imagens, fotos e vídeos também, além de relatos, né, em transmissões ao vivo sobre aquilo que está acontecendo no país. Esse espaço aéreo, como eu disse, ele ficou fechado, reabriu agora há pouco na manhã desta quinta-feira, portanto, empresas internacionais, principalmente da Índia e de lá do próprio Irã, já estão sobrevoando o espaço aéreo, que estava fechado, que ficou fechado durante boa parte da noite e madrugada. As demais empresas internacionais ainda não sobrevoaram o espaço. Eu acabei de olhar um site de rastreamento aéreo e não mostrou nenhuma outra aeronave, por exemplo, de um país europeu ou americano sobrevoando, porque ainda há um temor, há um receio muito forte, apesar, David, de Donald Trump ontem, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ter dito que recebeu uma ligação do regime dos ayatollahs confirmando que as execuções que aconteceriam em praça pública, incluindo de um jovem de apenas 26 anos que foi preso porque protestava e ele seria, né, levado à forca ontem, ele não foi, viu? Aliás, essas pessoas que seriam enforcadas ontem, todas seriam sem julgamento mesmo, direto do protesto para a forca, literalmente assim. Então Donald Trump disse que recebeu uma ligação dos ayatollahs dizendo que eles estão tentando conter os manifestantes sem o uso da força letal, ou seja, sem matar ninguém. E aí Donald Trump falou, olha, por hora
nós não vamos fazer nenhum tipo de incursão por lá, nenhum tipo de interferência, só se as coisas saírem do controle. Então, a gente tem o espaço aéreo que reabriu, as manifestações que acontecem, a internet que oscila muito e a energia também, mas felizmente as execuções em praça pública, que serviriam como exemplo, né, para os manifestantes pararem de manifestar, não vão mais acontecer, David. Ainda bem, né, Eliseu? Muito obrigado pelas suas informações, direto dos Estados Unidos. Do Eliseu, a gente vai passar para o cientista político Hossein Kaluti para nos ajudar a entender toda essa questão envolvendo, então, Irã e os Estados Unidos, até sobre essa possibilidade de ofensiva militar. Então, o Eliseu acabou de trazer para a gente o contexto de que, olha, o Irã desistiu de assassinar, de executar essas pessoas que estavam se manifestando, mas em troca de diálogo com os Estados Unidos. De que forma que a gente pode interpretar tudo isso? Muito bom dia. Muito bom dia, David. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que o cenário ele é volátil. Nós não podemos dizer que a situação está estabilizada entre Estados Unidos e o Irã, assim como nós não podemos dizer que as manifestações estarão terminadas. Eu acho que o governo iraniano conseguiu conter parte das manifestações, embora ainda exista algumas erupções em algumas cidades. Quanto ao posicionamento americano, eu acho que o cálculo do Donald Trump não foi se o governo vai reprimir menos ou não, não se trata sobre executar ou não manifestantes, trata-se de um cálculo militar e um cálculo geopolítico. O primeiro cálculo é que os principais países da região são contra qualquer ação militar americana novamente no Irã, porque o Irã tem provado um histórico também de retaliação aos ataques que tem sofrido. Acontece que, da vez passada, os Estados Unidos atacaram as usinas nucleares, só que elas estão instaladas em montanhas. E agora, atacar o Irã significa atacar centros de segurança, centros militares, e normalmente esses centros ficam em áreas urbanas, ou próximas a áreas urbanas. Portanto, o regime que está acuado estaria, digamos, compelido a ter que responder. E, dessa vez, os países da região entendem que uma resposta americana e uma contra-resposta iraniana pode sair do controle. E o que o Irã coloca na mesa como ponto de retaliação, não só as bases militares dos Estados Unidos, mas também as refinarias e as plantas energéticas da região do Golfo. Se eles efetivamente foram atacados pelos americanos e retaliarem somente nos centros de energia e nas refinarias dos países vizinhos, nós estamos entrando num colapso internacional de abastecimento de petróleo, que leva a um impacto nas cadeias produtivas, que, por conseguinte, gera uma inflação em boa parte do mundo ocidental ou no mundo inteiro. Portanto, aí há um cálculo para além da questão das feições do regime e vai além da questão da metodologia do regime e vai a partir de um cálculo geopolítico. Além disso, parte dos países europeus também é contrária a uma ação armada de maior latitude. Veja bem, uma ação americana, ela não vai derrubar o regime, né? Ela não vai gerar a queda do regime, porque o regime tem ainda uma base de apoio massiva e expressiva, entende? Segundo, você tem as Forças Armadas, e sem as Forças Armadas você não tem como derrubar o regime, e elas controlam o país, assim como o aparato securitário. Portanto, é necessário múltiplas fraturas nas múltiplas instituições para que isso pudesse gerar a queda efetiva do regime. A partir de um ataque militar, não creio que será um objetivo alcançável. Agora a gente vai com a pergunta do Mano Ferreira. Bom dia, professor Hussein. Um prazer enorme ter o senhor aqui novamente no Morning. Eu queria tentar entender um pouco mais o retrato do Irã, né? Como que a gente pode interpretar o momento político do regime. Não é a primeira vez que nós assistimos a manifestações populares contra o regime, mas, ao mesmo tempo, a repressão consegue manter
o regime de pé, né? Qual é a avaliação do senhor sobre o momento atual do regime do ponto de vista da política interna do Irã? Qual a chance do regime cair? Qual o grau de apoio e de complexidade do cenário dentro da sociedade iraniana? Mano, muito obrigado. É um prazer falar contigo. Veja bem, é óbvio que há uma compreensão de que o Irã se fragilizou regionalmente, né? Depois de perder seu arco de aliança na região, de perder suas alianças, por assim dizer, militares, e obviamente que no contexto interno isso tem uma certa reverberação, né? Agora, o ponto maior de inflexão não é tanto esse aspecto. O maior ponto é, de fato, a inflação e o desemprego e a escassez de renda. Isso que é o grande problema que o Irã passa. Então, a partir da aplicação das sanções, o quadro econômico se deteriorou muito, o quadro econômico tem compelido parte da sociedade a demonstrar uma insatisfação. No entanto, dentro do quadro interno, é preciso dizer que essas manifestações elas não têm organicidade, elas não são coesas, elas não são orientadas a partir de uma liderança estruturada ou com engajamento social vertical, que vá desde a elite até a classe mais pobre. Então, são manifestações, na verdade, que orbitam em torno de organização estudantil, de grupo específico humanitário que demanda mais abertura. Então, não há alguém que consiga amalgamar e ajuntar toda essa demanda. Veja bem, o regime ele possui um acesso ou um apoio expressivo nas camadas populares, classe pobre, classe média baixa, até classe média. E essas manifestações, em sua maioria, são desencadeadas por integrantes da classe média alta ou da elite iraniana, entende? Insatisfeitas com os rumos econômicos e com os rumos sociais do país. Portanto, o regime consegue manter essa coesão interna em função, como eu disse anteriormente, de um apoio popular expressivo. Tá? Por hora, a oposição ela é desorganizada. Você tem diversos microgrupos, tá? E eles não são capazes de se unir em função da diversidade de suas demandas. Você tem um grupo que quer melhoria econômica, mas não necessariamente quer a deposição do regime. Você tem grupos que querem a deposição do regime, independentemente das reformas econômicas. E você tem um grupo que quer uma abertura, simplesmente uma abertura nas relações, no que diz respeito às liberdades civis. Mas não necessariamente está preocupado com a economia, entende? Porque essas pessoas têm talvez um bom quadro econômico, né? Normalmente são empresários, mas eles estão preocupados com o quadro de liberdades e abertura, né? E não necessariamente seu objetivo máximo é a deposição do regime. Se o regime cair, está ótimo, mas desde que se faça a abertura, entende? Então essas demandas, elas na verdade, elas são desencontradas, tá? Não há uma voz uníssona, por assim dizer, entre a oposição iraniana no contexto interno. Em termos organizados politicamente, basicamente tem 4 grupos, tá? Quer dizer, assim que o regime são antagônicos entre si, mas todos pertencem ao regime. Você tem lá o colégio clerical, lá os clérigos, tá? Você tem a guarda revolucionária, né? Esses dois são tipificados como, digamos, os linha dura, e você tem as outras duas pontas, que são os moderados e os reformistas, né? Que são definidos como mais aptos a um processo de abertura, né? E mais suscetíveis ao diálogo com o Ocidente, enquanto os outros dois grupos são mais, digamos, mais restritivos. Esses grupos, eles não são monolíticos, embora pertençam à mesma estrutura do regime, eles são antagônicos entre si. Por exemplo, o Ahmadinejad pertencia, digamos, ao grupo da linha dura mais ligado à guarda revolucionária. Enquanto você tem, por exemplo, o Hassan Rouhani, ex-presidente que negociou o acordo nuclear com os Estados Unidos durante o governo Obama, ele era
ele era do grupo pertencente aos moderados. O atual governo, ele é, digamos, uma mistura de um consenso entre moderados e reformistas, não são a ala dura. Então, há esse antagonismo entre esses grupos, e esses grupos de manifestantes, eles não conseguem ganhar uma engrenagem suficientemente para se fazer representados para impactar uma transformação. Hugo Rocha, com a pergunta final. Hussein, bom dia. Ontem, nos Estados Unidos, aconteceu o encontro entre Dinamarca, Groenlândia e o Marco Rubio. E logo depois disso, o Trump afirmou que haverá uma solução sobre Groenlândia, que já existe uma relação boa entre eles. Que solução pode ser essa, Hussein? Olha, é muito difícil prever que solução Trump propõe. O fato que o governo americano tem clareza da importância geoestratégica da Groenlândia somente sobre a perspectiva de acesso a recursos naturais no que diz respeito a minerais estratégicos e minerais críticos, né? Então, ele quer forçar uma presença americana maior. Obviamente que o teto máximo será a anexação, depois caminha para uma possibilidade de compra. Eu acho que nem esse cenário, o primeiro nem o segundo, está em conformidade com o que a Europa ou a União Europeia quer. Porque, imagina, de um lado você tem a Rússia tentando, quem já invadiu a Ucrânia, tentando expandir seu domínio territorial. E, por outro lado, os Estados Unidos tentando querer dominar ou anexar ou comprar a Groenlândia. Então, os europeus estão comprimidos entre duas superpotências militares e pressionados por esse cenário. O que eles não esperavam é que fosse para o país aliado, membro da OTAN, que são os Estados Unidos. Eu acho que, no final, a solução, no meu entendimento, os americanos vão buscar um acordo com os europeus no sentido de ampliar a presença dos Estados Unidos na Groenlândia, seja ela da perspectiva militar, tá? Seja ela na possibilidade de exploração de recursos naturais de forma facilitada. Isso significa que tem que haver um acordo para que os Estados Unidos tenham a exclusividade ou uma garantia de acesso permanente à exploração, um status permanente de exploração dos recursos da Groenlândia. Agora, o que a Europa ganha com isso? Essa é a chave mestra do problema. Porque a Europa, para concordar, e a Dinamarca em conjunto, aí é preciso haver contrapartidas para a Europa. Como a Europa pode se beneficiar desse arranjo com o Donald Trump. E aí a gente segue acompanhando. Muito obrigado, nós conversamos com Hussein Kaluch, ele que é cientista político, entende tudo sobre o contexto internacional, explicando aqui pra gente, dando uma verdadeira aula. Valeu. Obrigado, David, muito generoso da sua parte e é um prazer estar com vocês. Bom dia. Prazer é nosso. Bom, realmente chama atenção, assim, o Irã, com essa fala trazida por Eliseu, dizendo, olha, nós não vamos assassinar, aliás, executar os manifestantes por enquanto. Assim, é de uma coisa que a gente não consegue, não entra na nossa cabeça, né, mano? Pois é, mas eu acho que como o Hussein estava explicando, né, a escalada desse conflito para um aspecto militar poderia levar a uma situação sem nenhum tipo de controle, o que acaba não interessando a nenhum desses agentes, né? Porque cada um deseja exercer o seu poder sem maiores riscos. E quando você gera um conflito militar que sai da esfera de controle, é impossível saber como que a história termina e, portanto, você tem o risco, você submete o próprio poder a um risco, né? Então, é provável que a situação acabe se estabilizando, mas tudo é instável nos dias de hoje, né? É incerto.